entendimento espiritual, pra viverdes como Ele deseja, agradando de modo cabal. Boa noite, irmãos. Confesso que eu estou muito alegre em saber que em breve nós estaremos aí com os irmãos e eu espero que Deus possa nos dar um ministério abençoado, irmãos aí, que nós possamos juntos trabalhar na obra do Senhor para que o nome dele seja glorificado e engrandecido na pregação do Evangelho na nossa cidade. Também quero agradecer a Deus, que Deus tem cuidado de nós até agora e providenciado tudo até o momento. Pedimos que os irmãos continuem orando por nós, para que a nossa chegada em Campo Grande possa ser segura e nós possamos fazer também uma viagem tranquila. Quero, irmãos, nessa noite, iniciar esse culto orando e depois nós vamos fazer a leitura de Jó, que é o texto dessa noite, é o texto de Jó, capítulo 21. Então vamos orar, vamos em seguida fazer a leitura de Jó. Oremos. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Estamos passando por muitas dificuldades por causa dessas lições quanto aos encontros da igreja, mas nós expressamos ao Senhor a nossa alegria e a nossa gratidão, porque o Senhor tem ainda nos concedido o privilégio de aprendermos a palavra do Senhor, receber o ensino que precisamos, e nos ajuda, ó Deus, a nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Trabalha nas nossas vidas, usa, ó Deus, a pregação dessa noite para dar a compreensão correta acerca de quem é realmente o seguidor de Jesus e trabalha nos nossos corações, nos transformando, nos mudando. Sabemos, ó Deus, que a nossa antiga natureza ela ainda está presente, embora nós tenhamos recebido uma nova. Mas nós queremos, ó Deus, mortificá-la para que a natureza gerada pelo Senhor em nós prevaleça e a justiça do Senhor possa estar presente na nossa vida. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, continue suprir de cada um dos, especialmente fortalecendo, ó Deus, a cada um espiritualmente, para que possam, ó Deus, crescer, para que possam se tornar crentes maduros, para que possam amar cada vez mais a palavra do Senhor, para que possam, ó Deus, se envolver cada vez mais na tua obra, para que possam, ó Deus, ser aprovados pelo Senhor na sua carreira cristã. Obrigado, ó Pai, por fazermos parte do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 21. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, capítulo 21. Assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 21. Assim. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças com o rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos.
Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos, injustos desígnios. Por que direis, onde está a casa do e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorro no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura. Sobre o seu túmulo se faz vigília. Os torrões do vale lhe são leves. Todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Amém? Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, vamos cantar agora um hino, que é o hino de número 439 do canto cristão, Oração pela Pátria. Amém. Continuando aqui, irmãos, esse hino foi escolhido propositalmente porque hoje nós vamos pensar em missões. Então, esse hino fala da nossa nação, de uma oração pela nossa nação, mas também, irmãos, há outras nações no mundo que carecem do Evangelho. Neste tempo, então, eu quero que os irmãos
atentem para aquilo que vai ser dito. Nós vamos procurar fazer todos os meses, na possível, a apresentação da necessidade de um país onde o evangelho está sendo pregado ou não, e desafiar os irmãos a orarem por esse país e por aquelas pessoas que estão envolvidas na obra ali naquele local. Então eu vou colocar aqui para os irmãos verem agora uma apresentação sobre um país. Que país é esse? Os irmãos sabem? Ao olhar essa bandeira, eu mesmo não saberia reconhecer. Mas esse país, irmãos, é o Moçambique. Moçambique tem algo em comum com o Brasil, que é a língua portuguesa. Então há essa facilidade para que o evangelho seja pregado ali naquele país, mas algumas informações importantes nós precisamos conhecer aqui acerca daquele país. Irmãos, o Moçambique é um país pequeno, mas é um país que tem religiões muito distintas. Essa fonte que os irmãos estão vendo aí na tela nos mostra as principais religiões daquele país. Eu encontrei algumas informações um pouco coerentes, um pouco não batiam muito, mas eu acredito que essas informações podem nos dar uma noção acerca da situação que aquele país vive. Aquele país, irmãos, é um país onde existem muitas crenças tradicionais locais. Então as pessoas elas estão envolvidas ali muitas vezes no paganismo, envolvidas em religiões que não concordam em nenhum aspecto com a escritura. Os irmãos podem notar aí que essa parte azul do gráfico ela corresponde a mais de a 49% das religiões. Agora que eu estou vendo que tem uma diferença aí nos números, eu acho que houve um problema na atualização do gráfico. Mas vamos continuar, irmãos. Os números que estão valendo são da esquerda. Boa parte daquele país é da religião católica e um número até considerável é protestante. Entretanto, esse número de protestantes ele não é um número que representa a totalidade de crentes, porque dentro desse número, irmãos, existem diversas seitas cristãs. Então é preciso compreender que muito menos do que isso corresponde à religião verdadeira daquele país. Enquanto aqui no nosso país existem milhares e milhões de evangélicos, mesmo assim nós não podemos dizer que todos são salvos, muito pelo contrário, nós cremos que nem todos são, que a minoria é salva. Imagine num país desse, que é dominado por outras religiões. Então existem também muitos muçulmanos naquele país, e há muita mistura nas religiões daquele povo ali, daquele local. Então, para os irmãos entenderem e localizarem no mapa, Moçambique fica na África, acredito que todos devem saber disso, e fica no sul da África. E é esse país que está pintado de vermelho aí no mapa, e esses são os estados, as regiões do Moçambique. Então, os irmãos podem ver que é um país bem pequeno, e é um país que carece muito do evangelho. No primeiro século, irmãos, o evangelho ele teve grande destaque na África, mas posteriormente isso foi sendo enfraquecido, especialmente com o domínio dos muçulmanos do norte da África. Então, muitos países da África hoje vivem oprimidos pela religião islâmica. E existem perseguições nesses países. Já no Moçambique, essa perseguição não é tão grande, essa perseguição é mais branda, mas ainda existe perseguição. Os irmãos podem notar que nesse mapa do lado direito, que mostra a divisão do país, lá no final, no sul, tem uma região que é chamada de Maputo. Essa região de Maputo é uma região onde está um missionário, esse missionário que os irmãos estão vendo aí com a sua família, que é o Pastor Divino. O Pastor Divino ele já está lá há muitos anos, ele pegou o trabalho lá do começo e construíram a igreja lá. E esse trabalho, irmãos, foi um trabalho muito difícil, mas um trabalho que prosperou e hoje eles têm uma boa igreja lá.
mesmo com a carência de ofertas e de auxílio financeiro para que eles pudessem fazer o trabalho, Deus trabalhou ali de tal forma que aquelas necessidades foram supridas e eles têm um prédio construído lá. Infelizmente eu não consegui encontrar muitas fotos do trabalho do pastor Divino ali, mas irmãos, nós devemos orar por ele, porque a sua esposa teve alguns problemas de saúde recentemente, se eu não me engano ela ainda está no Brasil, enquanto ele está lá sozinho, no Moçambique. Então é um desafio muito grande para esses irmãos. Aqui mais uma foto deles, uma foto um pouco mais nítida, que os irmãos podem ver aí, com alguns dados também que os irmãos podem olhar depois e pegar caso os irmãos queiram fazer contato ou algo do tipo. Essa é a foto, irmãos, da igreja deles. Os irmãos podem ver que é uma igreja bem organizada, uma igreja bonita. E nós damos graças a Deus porque esse trabalho foi realizado e podemos ver que o trabalho foi frutífero naquele local. Graças a Deus que tem levantado pessoas para realizar esse trabalho de evangelização nas outras regiões, onde o evangelho não está sendo pregado. E agora, irmãos, para nós continuarmos, eu quero que os irmãos assistam o testemunho do pastor. Então esse tempo agora é um tempo um pouco diferente, nós não fazemos isso. Então peço que os irmãos atentem a isso, dediquem esse tempo para olhar as necessidades e o testemunho do pastor, que está disponível inclusive na internet e que eu vou transmitir agora para os irmãos. Então assistam com atenção, o áudio não é tão bom, mas acredito que dá para entender. Tá bom, irmãos? Então vamos assistir. Yesu nikumile muponisi imagam nikumile muranzi wa asikuleli osia asikuleli muponisi asikuleli ningakum muranzi wa nikukumil Yesu wang nikukumil muponisi imagam nikukumil muranzi wa. Eu nasci no interior de Goiás, uma cidade no interior, próxima da cidade de Anápolis. Eu sou o penúltimo filho dos meus pais e era jovem, por volta dos 19, 20 anos. Então eu deixei os meus pais na roça e mudei para Anápolis, frequentar a igreja, fiz uma decisão, entre aspas, mais emocional e continuei assistindo a igreja. E aí depois de alguns problemas na minha família, que foi quando eu reconheci realmente que eu não tinha Cristo como Salvador, e aí eu aceitei Jesus Cristo como o sacrifício perfeito como pagamento dos meus pecados, e minha vida mudou completamente. Então, foi um convite que a minha irmã fez, ela já era convertida, e eu assisti um culto. Foi interessante porque eu fui na curiosidade, porque o pastor da igreja era americano, e ela me chamou para o almoço, e eu fui na curiosidade de comer aquela comida, achando que a comida de americana era diferente, e daí assisti uma escola dominical, e fui várias vezes, né, à igreja, até que então eu resolvi entregar minha vida. Deus queria mais de mim do que simplesmente ficar ajudando na igreja. Naquele momento eu não tinha um chamado específico para fazer algo, mas eu sentia que eu tinha uma necessidade de me preparar. Eu fui para o seminário, estudei, me formei. Depois da formatura, Maria e eu nos casamos. Maria foi para o seminário. Eu senti a convicção que Deus estava dizendo: olha, eu quero usar você
no trabalho missionário. Eu disse para Deus, olha, eu estou disposto a ir onde o Senhor quiser. E aqui no primeiro ano que nós chegamos, eu perdi os meus pais, minha mãe faleceu poucos meses depois que chegamos aqui, meu pai 1 ano e pouco depois, e Deus nos trouxe para cá, Ele tem um propósito para isso. Eu sou muito família, mas eu senti bastante ficar distante. Aqueles também são pessoas, né? Têm as mesmas dificuldades emocionais e que eles precisam ser bem acolhidos, né? Para que eles possam enfrentar, porque na verdade eu penso assim, eles não são missionários, os pais sim, então fica uma carga em cima deles, sabe? Uma pressão muito grande. Tem que ser pregado o Evangelho para ele como uma criança normal, e quando ele aceita Cristo como Salvador, ele tem que ser ensinado a servir a Cristo da mesma maneira, mas nem sempre ele vai seguir o mesmo caminho que os pais. Quando a gente voltar, quando é que o Natanael vai vir para os seminários? Eu não sei se ele vai para o seminário, eu chamar, não é? Mas se vocês são missionários lá em Moçambique, ele não vai voltar para Moçambique para ser missionário também? Não, isso não é. Deus chama a quem Ele quiser. Cada trabalho missionário tem uma peculiaridade. Tem muitos jovens nossos que têm desejo de trabalhar na obra como pastor, talvez alguns até como missionário, mas a situação econômica do país não é nada favorável com relação a sustento financeiro dentro da igreja. A minha oração e o meu desejo é que as igrejas no Brasil possam se interessar em estar apoiando esses futuros líderes em termos financeiros. Então precisamos de alguém para nos substituir, né? Que as igrejas possam estar orando e também se dispondo para apoiá-los, mesmo com a ausência de nós como missionários. Bom, irmãos, essa era a apresentação que eu queria mostrar para os irmãos, para que os irmãos estejam orando, então, por esse país. Os irmãos já viram que o pastor está pedindo ajuda porque eles vão ter que deixar o país. Ele já atingiu uma certa idade, a sua esposa está doente, eles não têm condições de permanecer ali. Então, quem é que vai substituir naquela obra? Quem é que vai dar continuidade ao trabalho naquele local, pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas? Quem é que vai se dispor a servir a Deus integralmente, em tempo integral? Quem vai dedicar toda a sua vida para isso? É preciso, irmãos, que nós continuemos orando para que Deus levante pessoas assim, pastor divino, que estão dispostos a deixar tudo onde Deus mandar para pregar o evangelho. Eu quero fazer um pequeno desafio aqui. Por que não você? Por que não você? Se preparar e ir servir a Deus aonde é necessário. Se preparar e ir pregar o evangelho às pessoas que conhecem. Pense nisso, irmão. Nós muitas vezes fazemos pouco pela obra missionária, mas sabemos da nossa responsabilidade de pregar o evangelho. Então vamos dedicar esse tempo para orar pelo país, Moçambique. Vamos dedicar esse tempo para nós pensarmos na família do pastor divino, orarmos por ele, especialmente pela saúde da sua esposa, e que Deus levante alguém para substituir ali naquele local. Tá bom, irmãos? Então vamos dar continuidade ao nosso culto. Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o versículo 38. Marcos, capítulo 8,
É um texto muito conhecido. É o texto que nós vamos estudar nessa noite. Marcos 8, 34, até o final do capítulo. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado porque a mensagem do Evangelho chegou a nós, porque o Senhor tem levantado, ó Deus, obreiros para cumprirem a obra do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem capacitado homens preparados por Ti para pregarem o verdadeiro Evangelho. Sabemos, ó Deus, que existem muitos falsos mestres e poucos que pregam a palavra verdadeiramente. Desperta, ó Deus, no coração dos irmãos, para que eles possam participar da obra do Senhor, possam orar pelos missionários, possam contribuir com os missionários, possam também, ó Deus, se dispor a ir fazer a obra do Senhor. Trabalha no coração dos jovens da nossa igreja e faz, ó Deus, com que cada um de nós possa estar disposto a fazer aquilo que o Senhor quer na obra do Senhor. Também, ó Deus, pedimos pela pregação da Tua palavra nessa noite. Queremos, ó Deus, aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. E nos ensina, ó Deus, pedimos a ser discípulos de Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Então, Marcos, capítulo 8, do versículo 34 até o versículo 38, que já lemos. Irmãos, eu me lembro quando eu era criança de uma brincadeira. Eu lembro que com os meus primos nós brincávamos de siga o mestre. Era uma brincadeira comum na minha época, mas era uma brincadeira onde uma pessoa era o mestre e os outros deviam atender às ordens do mestre, independente de quão absurdas aquelas ordens fossem. Então todas as pessoas faziam aquilo que o mestre mandava. Não havia questionamento, não havia nada disso, porque eles sabiam que aquilo que o mestre dizia era o que devia ser feito. Eu estou relembrando, irmãos, dessa brincadeira infantil, porque nesse texto nós encontramos o verdadeiro mestre dando algumas instruções. Instruções que não são brincadeira, mas são verdade. E verdades concernentes à vida eterna. Jesus aqui está nos convidando a que nos tornemos seus discípulos. Ele se apresenta aqui como o mestre e ele nos diz o que nós devemos fazer. Isto é, os discípulos de Jesus devem segui-lo a qualquer custo. É como aquela brincadeira de siga o mestre. Assim como naquela brincadeira, os subordinados do mestre fazem aquilo que o mestre faz, é assim também que deve ser o nosso comportamento diante de Deus. Como discípulos dele que é o nosso mestre, nós devemos segui-lo, independente de se concordamos ou não com as ordens que ele dá, independente se estamos dispostos ou não a fazer o que ele quer, independente se aquilo parece ser o melhor ou não da nossa perspectiva. A instrução do texto que nós vamos estudar nessa noite é: o discípulo de Jesus deve segui-lo a qualquer. Nesse texto, irmãos, o chamado de Jesus não é um chamado restrito aos seus 12 discípulos, mas ele estava convidando também todos aqueles que estavam ali, reunidos ao seu redor, para ouvir as suas palavras. E a proposta que ele faria não era exclusiva, então, àqueles 12 apóstolos, mas era um convite abrangente.
dentro desse convite, era de vital importância que, dependendo da resposta que fosse dada, as pessoas compreendessem que elas levariam à morte ou elas levariam à vida. É isso que o texto vai nos ensinar. Então Jesus convida aquelas pessoas: se tornem meus discípulos. Se tornem meus discípulos, mas considerem as consequências que estão em torno dessa atitude, dessa decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Aqueles que quiserem fazê-lo, eles precisam atender aos requisitos que Jesus propõe. Como é que alguém pode se tornar um discípulo de Jesus? O versículo 34 nos diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, aqui nós vemos a abrangência do convite. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. São 3 ordens paralelas. 3 ordens inseparáveis. 3 ordens que carregam um peso muito profundo, muito grande. Um fardo difícil de ser carregado. Jesus diz, em primeiro lugar, que aqueles que querem se tornar seus discípulos, eles devem negar a si mesmos. Eles devem deixar de lado o próprio ego. Eles devem procurar fazer a vontade de outro. É a mesma palavra usada para a negação de Pedro. Os irmãos lembram o que aconteceu com Pedro? Pedro disse para Jesus que iria com ele até a morte, se fosse preciso. Mas quando chegou o momento de pressão, o momento de constrangimento, o que Pedro fez? Pedro negou a Jesus. A ordem aqui, irmãos, é: nós devemos negar a nós mesmos. Para que sejamos discípulos de Jesus, é preciso negarmos a nós mesmos. O texto também diz que é preciso tomarmos a nossa cruz. Isso, irmãos, faz referência direta a caminhar com Jesus em direção à morte. Jesus estava anunciando para os seus discípulos que era preciso que ele fosse morto, e os seus discípulos precisavam entender que decidir tornar-se um discípulo de Jesus definitivamente envolvia tomar a cruz, a semelhança daquilo que o mestre estava fazendo. Então era caminhar junto com Jesus para morrer com ele. E a última ordem é que deveriam segui-lo. E essa palavra, irmãos, é a palavra que faz referência ao discipulado. A seguir alguém, caminhar ao lado de alguém, tendo comunhão e aprendendo, imitando os passos daquele a quem acompanham, ou seja, do mestre, que nesse caso é Jesus. As instruções desse texto, então, são simples: negar a si mesmo, dispor a sua vida para morrer com Cristo e fazer a mesma coisa que ele faz, seguir os mesmos passos que ele dá, seguir o mesmo caminho que ele trilha. Então, diante dessas ordens, Jesus ele apresenta algumas razões e nos mostra o porquê nós deveríamos aceitá-las. Talvez alguém olhe para essas ordens e pense: olha, não é tão razoável seguir a Jesus dessa forma. Não é tão benéfico. Mas percebam, irmãos, que Jesus agora no texto vai elencar as razões para isso. Então aqui as nossas divisões nesse texto vão seguir os 4 porquês que Jesus dá para explicar o motivo pelo qual nós devemos segui-lo, o motivo pelo qual é apropriado nós atendermos ao seu chamado de negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e de seguirmos os seus passos. A primeira razão, irmãos, está no versículo 35. E os irmãos vão olhar que a divisão desse texto é muito simples. Versículo 35 diz: pois. Versículo 36 não diz aqui em português, mas no idioma original, a mesma palavra aparece nos 4 versículos, introduzindo os 4 versículos. E a palavra que pode ser traduzida por pois ou porquê. Então, quer explicar aqui e dar a razão da ordem de Jesus.
versículo 36, no versículo 37. Então seria, porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Ou versículo 37, porque que daria o homem em troca da sua alma? E versículo 38, porque qualquer que negar a Jesus também será negado. Então Jesus vai dar aqui as razões. E a primeira razão é a do versículo 35, que nós vamos ler novamente agora. Que diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Irmãos, Jesus está justificando aqui a ordem de negar a si mesmo, de tomar a cruz e segui-lo, dizendo o seguinte: que ele estava caminhando para a morte e aqueles que quisessem ir com ele, eles receberiam vida, mas aqueles que não fossem com ele receberiam morte. Jesus, ele faz um jogo de palavras. A primeira razão que Jesus quer trazer aqui, irmãos, em outras palavras, para nós simplificarmos, é que o homem deve seguir a qualquer custo, porque o homem não é capaz de salvar a si mesmo. Por que então alguém aceitaria essa ordem que parece absurda, a ordem de Jesus? Porque o homem é incapaz de salvar-se, e com esse jogo de palavras que Jesus faz aqui, com essas causas e efeitos que são apresentados aqui nesse versículo, Jesus então ele dá a razão. E ele faz então um jogo de palavras dizendo o seguinte: quem quiser preservar a sua vida, esse vai perdê-la. Como assim? Isso parece contraditório. Como alguém que está tentando salvar a sua vida vai perdê-la? Ou como na continuidade do texto diz que aquele que perder a vida, ganha a vida. Nota, irmãos, que Jesus usa as palavras perder a vida e ganhar a vida aqui em dois sentidos diferentes. Por um lado, em primeiro lugar, Jesus está falando que aquelas pessoas que perderem a vida aqui, a vida física, por seguirem a Jesus, elas ganhariam a vida espiritual. E aquelas que ganharem a vida aqui, ou seja, aquelas que preservarem a sua vida aqui neste mundo, elas perderiam a vida espiritual. São essas duas formas de essas duas construções que Jesus usa aqui no texto. Quem quiser zelar pela vida física e para isso nega Jesus porque não vai com ele até a morte, este não tem a vida espiritual. E o oposto é o que abre mão da própria vida nesse mundo, aquele que segue com Jesus para a morte, que não faz caso da sua vida e se dispõe a seguir Jesus, esse sim é aquele que recebe a vida eterna. Então, deixar de lado a própria vida, o que pode parecer absurdo, na verdade, Jesus diz que é a ação vantajosa e a ação que todos deveriam tomar, motivados pelo amor ou motivados pela causa dele e do evangelho. Então, o texto nos diz o seguinte no final: quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Jesus está mostrando aqui que decidir segui-lo, por mais que pudesse acarretar a morte, decidir segui-lo era a decisão certa. As pessoas que faziam isso estavam fazendo por causa, não por motivos espúrios, não por motivos, por má intenção, não por nada disso, mas aqueles que faziam isso não estavam nem buscando construir um nome para si mesmos. Eles estavam buscando, na verdade, fazer a vontade de Cristo e cumprir aquilo que o Evangelho dizia. E o Evangelho, irmãos, é aquela mensagem que nós já conhecemos e já estudamos outras vezes. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você pode responder com 1 Coríntios capítulo 15. E o que é que o texto diz lá? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então o Evangelho, ele está relacionado ao sacrifício expiatório de Cristo. Quando Cristo nos fala aqui nesse versículo que
a causa pela qual alguém perderia a vida era por ele e pelo evangelho, ele está fazendo referência aqui mais uma vez ao sacrifício que ele estava prestes a sofrer. Ele está fazendo referência aqui àquilo que ele enfrentaria para trazer salvação aos pecadores. Então, aqueles que verdadeiramente estão dispostos a colocar a sua vida em risco, isso significa que são aqueles que estão agindo por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Lembre, irmãos, o contexto aqui. Jesus estava caminhando para a morte. Jesus disse essas palavras. Que não são palavras difíceis de aceitar, que não são palavras fáceis de aceitar. Jesus disse: sigam comigo para a morte, vocês ganharão a vida. Mas se vocês quiserem preservar a sua vida, vocês a perderão. Por quê, irmãos? Porque o homem não é capaz de salvar a si mesmo. Trazendo isso para nosso contexto, não significa que nós devemos nos tornar mártires, mas significa que para ser um discípulo de Jesus é preciso amá-lo a ponto de ter a disposição de dar a própria vida por ele. O chamado de Jesus é um chamado de negação pessoal, de se preparar para morrer por ele se for necessário. Nota, irmãos, que na tentativa de proteger a si mesmo, o homem se coloca como o seu salvador pessoal. Isso acontece não apenas no âmbito físico, como Jesus está mostrando aqui nesse texto, mas especialmente no âmbito espiritual. O homem sem Deus, ele tem a tendência de procurar ele mesmo construir e desenvolver métodos para que ele possa se salvar. Então, com relação à salvação, ele não pode aceitar que ele é incapaz de salvar-se. Ele não pode aceitar que se ele tentar salvar a sua vida, ele vai perdê-la. Por isso, irmãos, todas as religiões do mundo atribuem ao homem o poder de salvar a si próprio, exceto o cristianismo. Todas as religiões, elas ensinam que o homem deve procurar, de alguma forma, se desenvolver espiritualmente para alcançar um estado elevado, ou para alcançar mesmo a salvação. Inclusive, as seitas cristãs, os pregadores falsos do evangelho, eles dizem para as pessoas que elas devem fazer boas obras e etc. Então, muitas pessoas dentro do cristianismo, elas estão com medo de não conseguirem ser salvas. Por quê? Porque elas acreditam que elas precisam desenvolver alguma coisa. Inclusive, irmãos, as igrejas evangélicas foram afetadas por conta de um pensamento semelhante. O pensamento de que o homem deve salvar a si mesmo. Lembra que Jesus disse: quem quiser salvar a si mesmo vai perder a sua vida. Não há condições do homem se salvar. Ele precisa de que outro o salve. E aqui nesse texto a verdade está exposta de forma muito clara. É preciso que se compreenda que somos incapazes de nos salvarmos. É preciso que se aceite que somente Jesus pode salvar. Por isso, esperar que o batismo salve, esperar que obra salve, esperar que observância de sacramentos salvem, esperar que pagamento de indulgência salvem, esperar que qualquer tipo de desenvolvimento de justiça dos homens salve. Isso, irmãos, é procurar fazer com que nós mesmos sejamos os nossos salvadores. E por fim, quando se levantam homens de Deus pregando o evangelho, anunciando a salvação pela fé, surgem aqueles que dizem que a fé não basta. Surgem aqueles que dizem que é preciso algo mais. Surgem aqueles que, assim como existem falsos mestres no Novo Testamento, também nos nossos dias, ensinam que é preciso algo mais porque Jesus não é um salvador suficiente. Que você precisa zelar pela sua própria salvação. Que você precisa desenvolver a sua espiritualidade para ser salvo, irmãos. Aqueles que quiserem tentar salvar a si mesmos, esses vão ser condenados.
Nós somos salvos pela graça de Deus, não por qualquer mérito nosso. Aqueles que reconhecerem que não podem ser salvos e seguirem a Jesus, esses são os que recebem a vida. Percebe, irmãos, que esse texto serve muito bem para nós compreender isso. Quem tenta preservar a sua vida, quem tenta poupar-se da morte, mesmo que física, esse se perde. Mas quem abre mão da vida, coloca toda a sua confiança em Jesus, mesmo que isso custe a sua vida e o leve à morte, esse sim recebe a salvação. Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é que tentar proteger a própria vida com medo de seguir a Jesus leva o homem à perdição. Por isso é preciso confiar exclusivamente nele para receber a vida eterna. Essa é a primeira razão, irmãos, apresentada aqui no texto. E nós vamos agora à segunda razão. A primeira razão é: o homem é incapaz de se salvar. Então vamos lembrar qual é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é: neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. A primeira razão, então, o homem não é capaz de se salvar. A segunda razão é que o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vamos ler o versículo 36. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tanto o versículo 36 como o versículo 37 são perguntas retóricas. Esse tipo de pergunta, irmãos, ele espera uma resposta que vai mostrar que não compensa fazer aquilo que está sendo dito. Ou seja, o texto está falando aqui de ganhar o mundo e perder a alma. E ele está fazendo aqui uma comparação para que nós possamos avaliar o que é mais vantajoso. Ou seja, a razão que Jesus está mostrando nesse versículo é que o sucesso que o homem pode alcançar nesse mundo não pode salvá-lo. Muitas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus, o poder financeiro, o status social, os seus bens, todas essas coisas para o homem, elas funcionam como algo que livra ele de preocupação e que livra ele da necessidade de um ser superior que o proteja, porque ele está tão confiante na riqueza que ele possui que ele pensa que ele não precisa de mais nada. Mas Jesus faz uma pergunta aqui: e aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A resposta que ele espera aqui é negativa. Enquanto a maioria das pessoas vive nessa busca de sucesso nesse mundo, isso não resultará na salvação das suas almas. Mesmo que as pessoas se tornem grandes nesse mundo, se tornem proeminentes, mesmo que façam coisas grandiosas, mesmo que o seu nome fique para a história, mesmo que sejam pessoas admiráveis, isso não tem valor nenhum para ganhar a alma. Então, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? É como o texto de Jó que nós estamos lendo. De que adianta? Se o homem vive aqui nesse mundo e depois ele vai para a vala, para a cova, o que importa é o que ficou para trás? Não importa mais nada. Aquilo não tem mais valor nenhum. Então, irmãos, Jesus está nos levando a pensar sobre isso. Ele nos mostra que, na verdade, preservar a própria vida e gastá-la nesse mundo com o objetivo de construir aqui um império, de construir para aqui um nome, de construir aqui um refúgio, isso não é tão vantajoso. Ao invés disso, o homem ele deveria se preocupar com aquilo que tem maior valor. O que vale mais, a sua alma ou os bens que você acumula? O que vale mais, desfrutar da vida nesse mundo ou desfrutar da eternidade com Deus? Será que vale a pena trocar a vida eterna por uma vida temporária de prazer? Há algumas semanas, irmãos, nós estudamos o texto de Lucas, que fala daquele homem que chegou a Jesus preocupado com a divisão das suas terras. E naquela parábola, Jesus faz a pergunta para o homem, naquela parábola que Jesus conta,
Ele diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico com Deus. Por isso, irmãos, mesmo que alguém chegue a ser a pessoa mais poderosa do mundo, mesmo que alguém chegue a ter todos os bens, mesmo que alguém se torne a pessoa mais respeitada, mesmo que alguém alcance uma boa reputação e seja admirado por outros, tudo isso tem qualquer valor se no fim sua alma for perdida? É isso que Jesus chama para que nós pensemos aqui e consideremos. Lembre da proposta de Jesus. Negue-se a si mesmo. Irmãos, as pessoas que vivem nesse mundo procurando acumular bens, as pessoas que vivem nesse mundo em busca de riquezas, as pessoas que vivem neste mundo em busca de sucesso, são aquelas pessoas que não acataram ao chamado de Jesus. O chamado de Jesus naquele momento significava deixar tudo isso para seguir com ele para a morte. E muitas pessoas, elas estão supostamente seguindo a Jesus, mas o seu coração está preso nos bens. O seu coração está preso no sucesso. O seu coração não está disposto a abandonar tudo isso por causa de Cristo. E Jesus está mostrando então que ganhar o mundo não está relacionado a ganhar a vida eterna. Irmãos, hoje existem várias igrejas. Infelizmente, irmãos, nós temos que falar sobre isso com frequência. Porque existem pessoas que ainda insistem em dar ouvidos a esses falsos mestres. Existem falsas igrejas, falsos pastores, falsos mestres pregando que, na verdade, nós devemos buscar ganhar esse mundo. O que Jesus quer para nós é que nós ganhemos esse mundo, mas, irmãos, o convite de Jesus não é esse. Se você está seguindo Jesus em busca de obter algo dele nesse mundo, você, na verdade, está caminhando cegamente para o inferno. Seguir Jesus é abrir mão de tudo. Não é procurar ganhar tudo. Ter sucesso nesse mundo não é a prioridade do crente. A nossa prioridade é seguir Jesus, mesmo que isso custe tudo que nós conquistamos. Algumas pessoas, irmãos, estão tão presas ao dinheiro, estão presas aos bens e ao sucesso. São tão avarentos que não estão dispostas a tomar a cruz com Jesus. Seguir a Jesus e tomar a cruz, para eles é algo absurdo. O que eles querem mesmo é encher a carteira. Seguir a Jesus requer negar a si mesmo e não buscar o sucesso. Seguir a Jesus requer que nós vivamos para Ele e não para nós mesmos. Seguir a Jesus significa fazer a vontade de outro, não a minha própria vontade. Você quer viver para ganhar o mundo inteiro? Então saiba que o que te aguarda é a perdição. Porque Jesus nos ensina que se o nosso coração está nisso, nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, o dinheiro. Então, se você quiser a vida eterna, esteja disposto a abandonar tudo por causa de Jesus. A terceira razão, irmãos, que o texto nos apresenta está no versículo 37, que é a segunda pergunta retórica do texto. E essa segunda pergunta retórica diz assim: que daria um homem em troca de sua alma? Essa é a terceira razão que Jesus apresenta para que nós o sigamos a qualquer custo. Mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe os nossos bens. Jesus está dizendo que o homem não tem poder de barganha nenhum com Deus. Por mais poderoso que ele seja, ele é incapaz de comprar a sua própria salvação. Essa palavra aqui de dar em troca, ela está justamente relacionada a isso, a uma transação comercial, a uma negociata. Jesus está mostrando aqui que diante de Deus, mesmo que os homens sejam grandes e poderosos, eles são incapazes de acumular algo que eles possam oferecer para Deus.
O que é que alguém pode oferecer para Deus em troca da alma? O que você pode oferecer para Deus em troca da sua alma? Essa é a pergunta de Jesus. O fato aqui, irmãos, é que rejeitar a Cristo nessa vida não pode ser compensado por algum tipo de barganha com Deus. Existem pessoas que nunca se convertem, mas que dão dinheiro para a igreja pensando que elas estão comprando o favor de Deus. Eu já conheci pessoas assim. Existem pessoas que pensam que podem rejeitar a Cristo nessa vida, que podem rejeitar, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo, e conseguir comprar o favor de Deus fazendo caridade. Existem pessoas que não estão percebendo que são incapazes de pagar um preço justo pelas suas almas. Porque o único preço justo que poderia ser pago é o preço que Cristo pagou na cruz. O homem não pode rejeitar a Cristo agora e tentar comprar a Deus. O salário do pecado é a morte. Os homens estão fadados à condenação e essa é a situação na qual os homens se inimigos de Deus. Por isso não existe nenhum preço que nós possamos pagar. Nos espera de fato aqueles que não seguem a Jesus, aqueles que não negam a si mesmos, aqueles que não estão dispostos a negar tudo, a rejeitar tudo, a abrir mão das riquezas para seguir a Cristo. A única coisa que os espera é a condenação. Mas, irmãos, Jesus pode dar algo em troco da nossa alma. Jesus pode compensar o pecado que nós cometemos. Não porque Deus vai deixar de executar a sua justiça, mas porque Ele na cruz pagou o preço que nós deveríamos pagar. A morte de Jesus, irmãos, ela tem esse valor de expiação, de remover o pecado. E Ele deu a sua própria vida com esse objetivo. Olha, irmãos, o que Pedro diz. Não precisa abrir lá, mas vamos ler primeiramente capítulo 3. Eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro 3,18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No capítulo 1 do mesmo livro, versículo 18, ele diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue. Irmãos, enquanto o homem está numa situação irreversível por si mesmo, Cristo providenciou aquilo que ele precisa. Enquanto Jesus faz essa pergunta, o que daria um homem em troca da sua alma? Mostrando que o homem é incapaz de fazer algo por si mesmo ou de barganhar com Deus, Jesus mostra que ele mesmo é aquele que paga esse preço e que está indo pagar esse preço. Por isso, a razão que Jesus apresenta aqui é a seguinte: sigam-me dispostos a perder as suas vidas. Neguem-se a si mesmos, porque vocês não podem comprar de Deus o favor dele. Somente confiando em Cristo, tornando-se um discípulo de Jesus, o homem pode ser salvo. O que você acha que é mais valioso que o sangue de Cristo que você pode oferecer para Deus? O que você acha que pode ser somado ao sangue de Cristo para que o sacrifício dele se torne mais valioso? Percebam que precisamos desistir de comprar a Deus e aceitar que somente o sangue de Cristo pode comprar a nossa salvação. A última razão que Jesus apresenta, irmãos, está no versículo 38. A última razão que Jesus apresenta nesse texto é a seguinte: aqueles que se envergonham de seguir Jesus agora, o próprio Jesus se envergonhará deles quando ele voltar.
Vamos ler o versículo 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, essa última razão é uma das mais pesadas. Essa última razão, ela trata da consequência de rejeitar a Jesus agora. Um dia ele vai voltar, irmão. Garantiu isso. Para os crentes, isso é um refrigério. Isso é maravilhoso. É saber que aquele que prometeu a nossa salvação, ele mesmo vai vir nos buscar. Pessoalmente. Mas, irmãos, rejeitar o convite de Jesus naquele momento, naquele contexto em que Jesus estava caminhando para a morte, se envergonhar dele porque ele ia morrer como um criminoso, significava que um dia isso seria retribuído. Nós, irmãos, vivemos em uma geração de pecados, como o texto diz. O versículo 38 diz que nós vivemos numa geração adúltera e pecadora. E o texto fala que é nesse contexto que nós precisamos não nos envergonharmos, mas seguirmos a Jesus. É aqui, irmãos, nesse mundo mau e nesse mundo de pecados que nós precisamos tomar essa decisão. É aqui nesse mundo de pecados e nessa geração adúltera que nós precisamos olhar para Jesus, reconhecer que para segui-lo nós precisamos abrir mão de nós mesmos e nos dispormos a morrer por ele. É aqui, irmãos, nesse mundo, é agora que nós precisamos fazer isso. É aqui nessa geração adúltera e pecadora. Mas aqueles irmãos que se envergonham de Cristo agora, esses, na vinda de Cristo, sofrerão o mesmo que estão fazendo com Jesus agora. Aqueles que se envergonham de seguir a Jesus, eles serão o alvo da vergonha de Cristo à sua volta. Jesus adverte severamente aqui, irmão. Essa é uma palavra dura. Quem que rejeita Jesus nesse mundo pode fazer parte do reino de Deus. Jesus, ele fala aqui no texto de si mesmo na terceira pessoa. Filho do homem se envergonhará daquele quando vier na glória do seu Pai com os... Irmãos, aquele dia será um dia glorioso. Aquele dia será um dia em que Jesus vai voltar para esse mundo com os santos, com aqueles que já tiverem morrido e que não se envergonharam de Jesus. Ele vai voltar com aqueles que se dispuseram a segui-lo a qualquer custo. Mas aqueles que o rejeitaram, não vai haver mais nada que possa ser feito. Isso, irmãos, é motivo para temer. Isso é motivo para trazer à mente a gravidade de rejeitar Jesus nesse mundo. Seguir Jesus agora, irmãos, tem um preço muito alto. Seguir Jesus agora para nós significa sofrer com ele aqui no mundo. Seguir Jesus agora, irmãos, representa também participarmos da glória dele no poder. Pedro, irmão, se envergonhou de Jesus. É o texto que eu já mencionei antes. Ele fracassou. Ele disse que ia com Jesus até a morte, se fosse preciso, mas na hora da dificuldade, ele negou a Jesus. Ele se envergonhou dele. Ele agiu de acordo com o seu medo. Ele agiu procurando preservar a sua integridade. Integridade física. Ele agiu, irmãos, pensando que de alguma forma ele poderia depois barganhar com Deus. Quem rejeita Jesus
ser rejeitado. Mas notem que Pedro se arrependeu. Pedro, ele cometeu esse erro, mas Pedro se arrependeu do seu pecado. Ele se arrependeu a tal ponto de se tornar um grande pregador do evangelho que antes ele rejeitou. Ele se tornou um grande pregador do nome de Jesus Cristo que outrora ele negou. Posteriormente ele foi restaurado e ele se tornou um grande servo de Deus. Até o ponto, irmãos, de em Atos capítulo 5, depois de ser açoitado, ele disse que estava alegre, que ele estava se sentindo e que ele estava se regozijando, porque ele foi considerado digno de padecer, de sofrer afrontas por causa do nome. Percebam, irmãos, que nós precisamos rejeitar a nós mesmos, que nós precisamos nos envergonhar do mundo e não de Cristo. Muitos de nós, irmãos, certamente não vamos precisar enfrentar a morte para dar prova de que nós estamos dispostos a sofrer qualquer consequência pelo nome de Deus. Mas, irmãos, cuidado para que por muito menos nós não o neguemos. Para que nós não façamos com que com o nosso comportamento, o Senhor Jesus Cristo seja rejeitado. Nós precisamos resistir firmes como discípulos de Jesus. Para nós já está garantido que Cristo não vai nos negar porque ele já pagou o preço do nosso pecado. E a culpa que havia foi removida. Mas, irmãos, devemos nos lembrar que é muito fácil ser crente na igreja e ser crente em... Mas nós devemos manter essa firmeza mesmo quando o ambiente é favorável ao nosso. Isso, irmãos, aqui é uma aplicação para aqueles que são crentes, mas o texto aqui, ele está falando especialmente daqueles que se envergonham de Jesus e não querem segui-lo. Esses irmãos devem pensar bem naquilo que devem considerar, porque essa é a razão que Jesus apresenta. Aqueles que o rejeitam serão rejeitados. Ser um discípulo de Jesus não é tornar-se membro da igreja. Ser um discípulo de Jesus não é levantar a mão em um apelo. Ser um discípulo de Jesus não é dar uma oferta para a igreja. Ser um discípulo de Jesus não é fazer caridade. Ser um discípulo de Jesus não é ser uma pessoa que promove o bem no mundo. Ser um discípulo de Jesus é a decisão de segui-lo. Isso torna alguém um discípulo de Jesus. A decisão de abrir mão de tudo para ir com ele até a cruz. Irmãos, Jesus chama a todos a deixarem de lado o seu ego e a se disporem a morrer por ele. Ele nos chama a andar com ele e a seguir os seus passos. Não pense que a conversão é algo que você faz por impulso, que é algo que você faz sem pensar nas consequências, mas é a decisão mais séria que alguém pode tomar. E quando alguém toma essa decisão, deve levar isso em conta. Eu estou abrindo mão da minha vida agora para desfrutar da eternidade com Cristo. Ao decidir ser um discípulo de Jesus, nós devemos estar prontos a sofrer com ele. Irmãos, a resposta está aqui no primeiro versículo que nós estudamos. Está em atender o chamado de Jesus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. As razões foram apresentadas. Por mais que a vida nesse mundo possa parecer trazer alguma vantagem, ela resultará na perdição eterna. Mas aqueles que seguirem a Jesus, mesmo que sofram aqui, eles desfrutarão com Cristo da verdadeira vida, da vida que dura para sempre. Por isso, irmão, seguir a Jesus é participar com ele das bênçãos futuras, dos sofrimentos presentes.
O discípulo de Jesus deve segui-lo a qualquer custo. Para nós encerrarmos, irmãos, eu quero convidá-los a pensar no seguinte. Os descrentes têm uma decisão importante a tomar. Vão continuar rejeitando Jesus ou vão seguir? É uma decisão simples. Rejeitar o convite de Jesus e continuar vivendo a sua vida como sempre você a viveu um dia vai resultar na perdição eterna no inferno. Mas aceitar Jesus corajosamente, aceitar esse convite, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, isso fará com que Jesus te dê a vida. Não se envergonhe. Torne-se um verdadeiro discípulo. Agora, irmãos, quanto a nós que somos crentes, devemos pensar no seguinte. Nós podemos olhar para as nossas vidas e dizer que realmente somos discípulos de Jesus? Ou será que nós temos sido algo diferente? O que você está disposto a fazer por Cristo? Você estaria disposto a fazer como pastor divino? Deixar tudo para servir a Deus em outro lugar? Você estaria disposto a abrir mão dos seus bens, das suas propriedades? Você estaria disposto a abrir mão da sua própria vontade, dos prazeres? Você estaria disposto a tomar a cruz, carregar nesse mundo o peso de uma vida de santidade que é reprovada pelo mundo? Pense nisso. Isso é ser um discípulo de Jesus. E que cada um de nós possa ser um discípulo aprovado por Ele. Deus abençoe os irmãos. Agora nós. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela palavra do Senhor, que é tão preciosa. E que quanto mais nós a aprendemos, mais nós a amamos. Faz de nós, ó Deus, verdadeiros discípulos de Jesus. Daqueles que nos ouvem, que não são crentes, pensam que de alguma forma a sua situação diante de Deus está favorável ou boa, que possam reconhecer, ó Deus, que sem Jesus, sem seguir a Jesus, sem se tornar um discípulo, poderão ser. Nessa semana, ó Deus, nós possamos viver como Jesus viveu. Nós possamos andar nos seus passos. Que nós possamos olhar para a vida dele e reproduzi-la no nosso dia a dia. Que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros discípulos do Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo, nosso Salvador e o nosso Mestre. Amém. Irmãos, muito boa noite. Que Deus abençoe os irmãos. Reserve tempo durante a semana para aprender a palavra de Deus, para ter tempo de devoção a Deus, para orar e ler a Escritura. E viva como discípulo de Jesus. Boa noite, Deus abençoe a todos. Não há outro meio de ir, nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz reinar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei, grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu por Jesus irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu